Nós podemos ter segurança em nossa salvação em Cristo Jesus? Ou é algo que hoje temos, amanhã podemos não ter? Ou é algo que devemos temer, perder? Como é isso? A Bíblia afirma de forma muito categórica de que os salvos podem sim ter confiança em sua salvação. Jesus garante vida eterna a seus discípulos e promete que ninguém os arrebatará da sua mão. A salvação é obra de Deus, do começo ao fim, e Ele é fiel para completá-la. Nenhuma força espiritual ou circunstância pode separar os eleitos, aqueles que Deus escolheu, do seu amor. Em João capítulo 10, versos 28 e 29, Jesus diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está falando das suas ovelhas. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Em João 6,37, Jesus vai dizer: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Nós falamos sobre a obra completa em Filipenses, capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo declara: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em João 10, versos 14 e 15, Jesus diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, Jesus, esse que deu a vida por nós, ele não vai nos deixar ir, não vai nos abandonar. Então, nós podemos ter segurança na nossa salvação, porque Cristo intercede pelos salvos. Jesus vive para interceder continuamente por aqueles que foram redimidos. Jesus está à direita do Pai a interceder por nós, pela sua igreja. Sua intercessão garante que nenhum dos seus se perca, mesmo em meio à fraqueza. Você se lembra de Pedro, quando perto, nos momentos próximos a Jesus ir para a crucificação, Jesus orou por Pedro, porque ele seria peneirado, ele seria testado. Jesus é esse que intercede por nós. A obra de mediação de Cristo sustenta nossa perseverança até o fim. É por isso que nós devemos sempre orar e pedir a Deus um coração melhor, um coração mais justo. É por isso que nós devemos orar e estar diante da palavra de Deus e participar da comunhão dos santos e desfrutar de todos os meios de graça, porque a nossa santificação vem do Senhor, a nossa perseverança vem dele, e ela vem a nós segundo a sua soberana vontade, encontrando em nós disposição de avançar. Essa graça ela é concedida a todos quantos os seus filhos que o buscam. Jesus diz: Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com todas as suas forças. Então, o nosso Senhor não só nos concede isso, mas nos comanda a ir a Ele, amá-lo, buscá-lo, querê-lo. Então, o Espírito Santo, ele é o selo. O Espírito Santo sela os crentes. O selo do Espírito Santo é a garantia de que pertencemos a Deus e herdaremos a salvação. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, uma garantia irrevogável. O que é penhor? Digamos que eu quisesse penhorar uma joia, né? A joia fica como o preço daquilo que eu recebi. O Espírito Santo, ele é esse que garante, ele é a garantia daquilo que nós recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. A presença do Espírito Santo em nós confirma a boa obra iniciada por Deus. Então, nós só podemos nos arrepender porque Deus toca o nosso coração, tirando a pedra e dando um coração de carne que consiga responder a Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Quando o Espírito Santo toca alguém e o regenera, ele finalmente consegue responder a Deus. Então, Efésios 1, dos 13 a 14. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o selo é não só uma metáfora aqui de autenticidade, mas de lacre, mas de posse, mas de
endereço, sabe? Nós somos endereçados para Deus nesse selo que é o Espírito Santo. E o selo é a garantia da autenticidade da salvação que recebemos. E é o Espírito Santo vivendo e habitando em nós. Aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo permanecem com Ele até o fim. Então Ele vai garantir a nossa perseverança. Os que se desviam definitivamente revelam que nunca foram regenerados. Então, podem ter sido emocionados, podem ter se aproximado, podem ter admirado, mas a regeneração de Deus, o chamado de Deus é eficaz, não falha, não falha. Mas fizeram sinais. Justo, Jesus diz: muitos naquele dia me dirão, profetizamos em teu nome. Muitos naquele dia me dirão, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus os dirá abertamente, mas nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, a fidelidade ao Evangelho é o fruto da graça perseverante de Deus. E com isso não se quer dizer que quem segue a Cristo não vai mais pecar. Estamos num corpo de pecado, lutamos contra o pecado ainda está presente, mas a santificação que Deus propõe a nós, ela vai retirando o domínio do pecado. Em 1 João, capítulo 2, verso 19, para finalizar, o apóstolo diz: saíram de vosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido convosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então o que é isso? Ou é ou não é. Quem é, fica. Quem é, persevera. Quem é de Deus vai até o fim. Quem é de Deus fica com Ele, abraça Ele, ainda que tenha dificuldades no meio do caminho, volta. Os que são, não arregam, não conseguem ficar longe, eles voltam. Os que são. Então, a nossa segurança está guardada em Cristo, firmes no selo que é o Espírito Santo. A nossa segurança está guardada em Cristo, que intercede por nós no céu, que intercede por nós. Jesus garante que a nossa salvação não pode ser perdida, não será perdida. Então, devemos confiar em Deus e viver a nossa salvação em confiança no Senhor.